Boa tarde, meus amigos, boa tarde, alunos do Instituto Federal, toda a comunidade. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Vamos Juntos, esses vídeos que estão sendo produzidos para vocês nesses tempos de quarentena, tempos de pandemia, para que os nossos alunos se sintam acolhidos, para que toda a sociedade, apesar de estarmos isolados socialmente, estamos presentes na sociedade e na vida dos nossos alunos. Hoje, mais um vídeo sobre inovação e criatividade com o professor Caio Stettner da FATEC Sebrae, que é um amigo, um grande pesquisador, coordenador do curso de empreendedorismo lá da FATEC Sebrae e gentilmente se prontificou a gravar esse vídeo. Então, Caio, muito obrigado pelo tempo que você está dedicando para nós. Seja bem-vindo à comunidade do Instituto Federal. Olá, Robson, boa tarde. Olá, alunos, professores e pessoal administrativo do Instituto Federal, que é uma super instituição, né, nacional. Fico lisonjeado pelo convite aí de estar podendo dividir aí a conversa, nossa experiência, alguns conhecimentos aí com os alunos que, né, sabiamente estão se protegendo em casa, né? É isso mesmo. Caio, fala um pouquinho de você, dá uma apresentação para os nossos queridos alunos aí, um pouco da sua carreira, como é que você chegou aí na FATEC, o que você tem feito aí de interessante? Olha, a minha formação inicial, eu sou administrador de empresas, sou pós-graduado em logística e docência no ensino superior, sou mestre em educação, trabalhei a vida inteira com empreendimentos, empreendendo na área de comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, e entrei na docência em 2005, numa universidade privada, e em 2010 eu passei no concurso público para o Centro Paula Souza, e foi uma felicidade muito grande, porque o Centro Paula Souza foi uma casa que me acolheu, e desde lá estou seguindo a carreira de professor, né, e professor pesquisador. Atualmente faço doutorado em administração, especificamente estou pesquisando comportamento empreendedor e performance de pequenas e médias empresas. E há 6 anos eu implantei e sou professor coordenador do curso de Gestão de Negócios e Inovação, que é um curso de gestão, mas que ele tem um DNA extremamente forte para novos negócios, empreendedorismo e inovação. Então, a gente tem os alunos que vêm no Instituto Federal 3 anos, é um superior tecnológico, e o nosso foco lá é, de fato, a área de empreendedorismo. Então, tem tido um resultado muito bom de alunos que já saem empreendendo, né? Alunos que entram sem empreender e saem empreendendo. Nós temos alunos que já empreendem, que vão para lá para melhorar os seus negócios, que realmente têm um upgrade, assim como temos alunos que são funcionários e começam a intraempreender dentro das suas companhias, e no processo desses 3 anos aí de construção do conhecimento, eles conseguem evoluções funcionais muito grandes, às vezes saltando até 2, 3 vezes de cargo nesse processo. Coisa que eu tenho certeza que os teus alunos do Instituto Federal também, quando entram lá, esse processo, assim, eles dão um pulo na carreira muito grande, né? Eu conheço a formação tecnológica, eu sou um pesquisador na área de educação empreendedora, eu sei muito bem, eu acompanho aí meus aprendendo, né, professor? Eu não para nunca, não para nunca. No dia que parar, morre. Né? O que mantém a gente vivo é o processo de ensino-aprendizagem. Né? No meu mestrado, eu tive um professor com 83 anos, lúcido, que dava uma aula que foi a melhor aula que eu já tive na vida. Né? E, com 83 anos, ele ainda era um cara lúcido, dava aula, ainda aprendia, ainda explicava, e era uma verdadeira lenda. Ou seja, a gente tem um estoque que só valoriza, nunca acaba, né? A gente replicar os melhores modelos que a gente encontrou pela frente. Olha, Robson, há 7 anos,
presidente do SEBRAE, do Conselho Deliberativo à época, o Dr. Alencar Burti, junto com a professora Laura Haganá e o governador, então, à época, Geraldo Alckmin, fizeram um acordo operacional, né, a respeito de montar uma escola técnica e uma faculdade técnica do SEBRAE em conjunto com o Centro Paula Souza. Então, o SEBRAE comprou um prédio que se chama Escola de Negócios SEBRAE Alencar Burti, e dentro dele funciona a FATEC SEBRAE e a ETEC SEBRAE. Eu sou responsável pelo curso da FATEC SEBRAE, né? Então, eles participam com a gente com consultorias, com mentorias, com programas de treinamento, né? Eles têm uma participação, eles têm a manutenção do prédio, eles têm atividades dos consultores SEBRAE no prédio ocorrendo, ao mesmo tempo que tem uma escola de ensino médio e técnico e uma faculdade no prédio, né? A faculdade é um curso superior tecnológico de 3 anos, bem estruturado. Nós formamos a 7ª turma, nós vamos terminar esse semestre agora, formamos a 8ª turma. O curso ocorre de manhã e de noite, né? Matutino e noturno, e de fato está funcionando muito bem. É uma parceria que tem funcionado muito bem, que tem crescido, né? Então, tem outros cursos de gestão e negócio do Centro Paula Souza no estado de São Paulo que estão aparecendo, que é Sumaré, Pindamonhangaba e Ribeirão Preto, que estão com suas primeiras turmas, estão desenvolvendo, estão indo bem também, que também tem um apoio, mas aí não é um apoio, é um apoio mais pontual, mais à distância, mais virtual do SEBRAE, mas continuam tendo também a consultoria do SEBRAE. E o SEBRAE está com uma participação intensa junto com a gente lá, e, obviamente, é uma escola que vive e respira o empreendedorismo 24 horas por dia, né? Então, é tanto evento que a gente nem dá conta lá. Meus alunos brigam comigo e falam: professor, mas tem um evento tal. Eu falei: gente, se eu for em 10% dos eventos que tem aqui do SEBRAE, eu não trabalho e nem dou aula, né? Então, assim, mas a gente pode ir. Um ou outro eu vou chamar vocês para irem, sim, mas não é todos, né? De vez em quando vocês têm que ter aula também, né? Então, um compromisso com o PPC aqui que é pesado, amigos, né? Robson, a grande coisa, tanto do Instituto Federal quanto da FATEC em si, da FATEC SEBRAE, eu vejo nos cursos tecnológicos do Centro Paula Souza e do Instituto Federal, que eu considero irmãos, assim, né? Meu irmão mais velho, porque é doente federal, né? É essa coisa que a gente tem uma visão muito pragmática, realista do mundo. Então, assim, o nosso curso, a gente tem uma visão teórica, mas ele é um curso hands-on. E o nosso aluno, que ele vem de uma sociedade que hoje em dia é muito utilitarista, que precisa ter resultado muito imediato, que precisa ter a prática, que o aluno não consegue ficar mais de 15 minutos prestando atenção em alguma coisa. O fato deles fazerem a coisa com as mãos, deles participarem, deles irem à luta, deles construírem, deles terem entregáveis, deles terem projetos, entendeu? Que a coisa não fica lá num papel que vai ser entregue na biblioteca e que vai ficar pegando traça, né? Que a gente tem entregáveis, coisas efetivas no mundo, que a gente realmente transforma o nosso ambiente. E isso acontece nos cursos de tecnológicos de 3 anos, tanto do Instituto Federal quanto do Centro Paula Souza. Eu acho que são o maior sucesso e a garantia de engajamento dessa garotada que vem hoje em dia e que tem muita energia e que quer fazer acontecer, né? Porque os que não querem fazer acontecer, eles viram evasão na nossa vida, né? Exatamente, exatamente.
Mas é isso mesmo, né? Você vê, FATEC, Faculdade de Tecnologia, Instituto Federal de Tecnologia, né? O Olha, conceito de tecnologia é a aplicação do conhecimento, né? Se você pegar a definição da palavra tecnologia, é conhecimento aplicado, né? Você fala, esse é um com certeza. dispositivo muito tecnológico, ou seja, é um dispositivo que foi aplicado nele muito conhecimento. Então, para nós, para as nossas instituições, essa característica do conhecimento ser útil, ser aplicado na prática, né, como dizem os americanos, problem solving, né, um conhecimento É. que ajude a resolver problemas da sociedade, né, um conhecimento pragmático, para usar um termo que você bem usou aí, né? Caio, como é que está a situação em tempos de pandemia aí com vocês? Vocês estão com aula suspensa? Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, o que aconteceu, né? O Centro Paula Souza, esse ano, ele assumiu o calendário da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que implementou um recesso de primavera e um recesso de outono e umas férias de julho menor, né? Então, o que aconteceu? O governo do Estado de São Paulo adiantou esse recesso de primavera, que é uma semana, adiantou o recesso de outono, que é uma semana, adiantou as férias de julho, que são 2 semanas, né? Deu aí um mês, e nesse um mês o Centro Paula Souza, que é um gigante de 320 escolas, 74 campos, 20 mil funcionários e quase 400 mil alunos, a gente conseguiu colocar para funcionar dentro do ambiente da Microsoft Teams. Nas FATECs, nas ETECs eu não tenho o número, tá? Mas nas FATECs a gente implantou 17 mil salas de aula. Então, todos os cursos, com todas as suas disciplinas, com todos os seus professores, com todos os seus alunos, estão cada um no seu acesso, no seu e-mail institucional, no seu Microsoft Teams. Nós tivemos capacitação do corpo docente, do corpo discente, dos coordenadores, de metodologias de como funciona, de o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E na próxima segunda-feira a gente inicia o que ficou definido como aulas online. Ele não é um EAD assíncrono, ou seja, ele não é um EAD que funciona em qualquer horário. Você tem que efetivamente, no seu dia, no seu horário, você vai entrar na sua sala de aula do Centro Paula Souza, você vai entrar no ambiente do Microsoft Teams, aí tem lá, hoje tem aula de cálculo, com o professor Paulo, né? Então, 8 horas da manhã, segunda-feira, você entra no ambiente de Teams, aula de cálculo, o professor Paulo vai estar lá esperando, ele vai dar explicações, vai dar atividade, vai dar lista, assim como a gente agora está gravando no ambiente Zoom, eles vão estar fazendo no ambiente Microsoft Teams, e cada professor foi discutido com a coordenação, com a direção, a adaptação da metodologia utilizada em sala de aula para aquela disciplina, para aquele curso, para o curso respectivo do professor, para a disciplina do professor. Então, assim, eu pegar o meu exemplo, tá? Eu trabalho com um tema inicial de empreendedorismo e inovação, e como o nosso curso versa sobre esse tema, então, assim, eu tenho praticamente 3 semestres para dividir todo o conteúdo que seria dado num semestre em engenharia. Então, a gente vê poucos itens com muita profundidade, muita vivência, e o meu curso foi criado para ter essa vivência, uma dinâmica, uma troca, uma cocriação muito grande de conhecimento e que agora não vai poder ocorrer, porque não dá para ter essa vivência de rua. Você tinha umas certas atividades que os alunos tinham que ir para a rua fazer um monte de pesquisa e não vai dar mais, né? Então, tem algumas vivências, essas dinâmicas que faziam, que era muito pesada, não tinham. Eu troquei isso por uma série de conhecimentos que eu acabei adquirindo aí, que eu fui atrás de novidades e tive a sorte de participar de uma capacitação do International Council of Small Business,
de um framework de avaliação de ideias que é um passo que antecede o Business Model Generation, que já está bem divulgado no Brasil, e que esse framework já foi adotado pelo Steve Blank lá nos Estados Unidos, e eu vou ter o prazer aqui, já estou dando um spoilerzinho aqui para o Opa, colega, eu vou ter o prazer de ser o primeiro brasileiro a implementar isso em sala de aula de empreendedorismo no Brasil, essa metodologia que está sendo, por exemplo, o pessoal, os pós-doc de Cornell, antes de irem para o programa do iCorps, que é um programa famoso de empreendedorismo, eles estão aprendendo a usar esse framework. Então, assim, nós estamos falando do top do supra-sumo, do que há de mais moderno, atualizado lá na ponta, entendeu? parabéns. Assim, como não tem exemplos brasileiros, né? Eu já com um colega de Minas Gerais, eu já traduzi os frameworks, né? Os worksheets, e eu vou trabalhar com meus alunos não só a avaliação de ideias deles, mas eu quero que eles peguem e façam uma casoteca baseada nesse framework, com as diferentes nuances do que a gente pode estar utilizando aqui, né? Então, o que eu quero fazer, né? Eu quero ter que os alunos peguem exemplos e usam framework para construir para negócios de elevado nível tecnológico, negócios de tijolo e cimento da velha economia. Eu quero que eles usem o exemplo para negócios sociais, né? Ou seja, para a gente montar um banco de exemplos para poder até fazer mais tarde um workshop, uma versão brasileira Herbert Richards aí desse framework, né? Então, é a maneira que eu encontrei de adaptar, né? E trazer algo de novo. Aí eu já Excelente. fiz um bate-papo esquenta com eles. Eu falei, ó, gente, eu tenho uma má notícia, eu tenho uma boa Uma notícia, né? boa. Eles adoraram a boa notícia, porque eles já são tudo doidos, já saíram atrás, já foram atrás da bibliografia. Ó, os caras estão faca na caveira, sabe? Excelente, parabéns, Caio, parabéns. Bom, já fica o convite para nós no futuro gravarmos um vídeo desse para você contar um pouco sobre a metodologia para nós. Você topa? Olha, lá, eu acho que semestre que vem, podendo, né? A gente marca um dia de semana ou um sábado, aí o que for mais conveniente aí do Instituto Federal, a gente faz um workshop para professores e alunos, aí vai ser um prazer aí, Ah, muito né? bom. Muito bom, muito bom. Aí Tá, a gente, tá aí aceito a o gente convite já. almo, aí a gente almoça junto e conta bastante mentira um com o outro e a vida anda. Eu espero que isso aqui termine logo, né? Verdade. Eu Todos nós, eu quero encostar o dedo nos meus alunos assim, falar, nossa senhora, você está aqui. todo mundo está esperando isso, né? Vamos torcer para que a gente consiga superar isso o quanto antes, né? Com Caio, você está certeza. falando, nós estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de criatividade, inovação. Esse é o tema aí, né, do nosso bate-papo de hoje. Você já falou um pouquinho. O que que você entende por inovação e o que que você entende por criatividade, Caio? Olha, inovação é quando você, de fato, você faz algo novo, diferente, que venha a ter um benefício novo, né? Então, assim, inovar, de novo, né? Aham, Então, qualquer coisa que você faça a mais, diferente, que não exista anteriormente, você está inovando, né? ok. Aí é a questão de quanto que você está inovando, né? E a questão de entendimento de inovação, né? É, dependendo de onde é que você está no lugar do mundo, o cara está pensando em computadores quânticos. Se você estiver na Índia, você vai pensar em inovação frugal, né? Fora, pegar um equipamento que custa US$ 1 milhão e fazer com que eu produza ele por US$ 5.000. É possível, mantendo as funcionalidades básicas, né? Os indianos estão muito adiantados nisso e é uma pena que aqui no Brasil a gente tem pouca adoção disso aqui, né?
Eu, inclusive, fiz uma pesquisa com os colegas de doutorado a respeito das metodologias emergentes de inovação. E, assim, a inovação frugal, né, ela é muito pouco utilizada aqui no Brasil, né? E, para dar um exemplo recente da importância disso, né, a gente está aqui nessa briga aí danada dessa pandemia, né, essa pandemia matando um monte de gente, dando esse choque de oferta na economia enorme, causando um prejuízo no PIB que a gente está pensando aí de, sei lá, de -4% a -8% do PIB nacional até o final do ano. E aonde que essa inovação pode trazer essa inovação frugal, né? Você tem a questão dos ventiladores. O ventilador custa desse para UTI, né? Que o sujeito fica Os entubado. respiradores. Os Respiradores mecânicos. respiradores custam $50.000, $30.000. Você só vê, o governo gastou 200 milhões, 500 milhões, 300 milhões. Aí, de repente, o grupo de engenharia da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, da Poli, da Federal do Rio Grande do Norte, cada um conseguiu sair com um respirador testado, funcionando, que está de acordo com as normas da Anvisa e que pode ser utilizado e que custa $1.300, R$ 1.500, sei lá, um número absurdamente ridículo menor, né? Precisou Então, uma assim, pandemia para isso, né, Caio? precisou uma pandemia para isso, né? E assim, o pior, né, o Robson, a gente vê como a questão da universidade, dos institutos tecnológicos, um papel está errado, né? Porque as universidades públicas elas tinham que estar lá para desenvolver as altas tecnologias, né, que ainda são o mais atualizado possível, de ponta. Eles tinham que estar discutindo o que há de maior novidade no planeta, não discutindo como fazer um danado de um respirador, ventilador. E nós, que somos institutos tecnológicos, né, a gente cuida da profissionalização dos alunos, a gente que tinha que estar construindo isso, né? Então, se você pega lá o melhor exemplo de educação tecnológica do mundo, que você acompanha, você até colocou no nosso tema de pauta aí, como é que chama? A indústria 4.0, né? Já pegando o gancho, né? A gente tinha que estar discutindo o 4.0 e a gente tinha que estar discutindo aqui, a gente que tinha Instituto Tecnológico, IFATEC, o IFE, IFATEC, Santo Paulo Souza, que tinha que estar fazendo Essas esses discussões, né? respiradores, entendeu? Aí o que a gente está fazendo? A gente tem tão pouco recurso dentro de uma FATEC que o que a gente está conseguindo fazer? A gente está colaborando com produção de álcool gel, entendeu? Que é o que Máscaras, tem face shields. máscara, que shield, que dá para fazer em 3D. Ou seja, a gente podia estar fazendo muito mais, né? Sim. Ou seja, aí você percebe o quanto a universidade brasileira e os institutos de tecnologia estão sucateados. Mas não é porque é uma vontade sua ou minha ou de quem está dirigindo lá, é porque a questão do Estado fala, vocês tocam do jeito que tem que tocar aí sem dinheiro, entendeu? E a gente faz absolutamente mágica, né? Água de E pedra. precisou vir uma pandemia, né, para o Brasil poder ter 4, 5 protótipos de ventiladores mecânicos que funcionam, que estão aptos a ir para o mercado, que custam 5% do preço de um importado e que resolvem o problema, né? A Índia faz isso com os equipamentos como é que chama? De medicina, esses equipamentos eletrônicos de medicina há muito tempo.
Então, equipamentos que custam US$ 100.000, US$ 200.000, eles produzem por 10, 15, 20, com uma menor quantidade de features e opções, porque é o seguinte, é que nem o nosso danado do nosso celular aqui, né? Ele tem 500 mil coisas para fazer, custa R$ 1.000. Mas se você arrumar um telefone que só liga e recebe SMS, vai te custar R$ 80 e vai resolver o problema do cara, entendeu? Quer A, falar? cur... a curva ABC das funcionalidades, Caio? A curva ABC das funcionalidades. Então, assim, nós, né, somos países em desenvolvimento, a gente tem uma renda per capita boa e tem uma péssima distribuição de renda. Então, assim, a gente tinha que se utilizar dessa inovação frugal, né, que países como a Índia usam fortemente, e trazer essa cultura para cá, principalmente implantar essa cultura dentro das faculdades, dentro dos institutos tecnológicos, dentro das FATECs, dos IFES, porque é uma maneira da gente desenvolver o empreendedorismo de um lado, é uma maneira da gente desenvolver a inovação, é desenvolver o mercado, né? O exemplo dessa pandemia está aí, né? Quantos desse ventilador o pessoal da Poli não vai poder vender ao redor do Brasil, entendeu? O cara produz por 1, vende por 10, o importado custa 50, o cara vai deixar de ser professor, pô. Ou vai ser um professor mais rico, né? Então, Que não assim, haveria problema, né, cara? Dinheiro ganho é, honestamente não é motivo de dinheiro, vergonha, né? não. Segundo meus conterrâneos é, calvinistas lá, né? Não É há... um meio caminho para o céu, né? Bom, não sei se eu chego a tanto. Mas, Caio, você tocou uns pontos interessantes, né? Que é um pouco esse. Não sei se eu usar a palavra desvio, uma palavra muito forte, de core business das instituições de ensino, não é? A universidade deveria ser majoritariamente o foco na que a gente chama de pesquisa pura, não é? A descoberta da ciência, a contribuição, o que a gente chama de ciência pura, não é? E nós, institutos Sim, tecnológicos, com a chamada pesquisa aplicada, né, que nós estávamos falando, o problem solving, o dia a dia, o pragmatismo da pesquisa. E essas duas atividades, a pesquisa pura e a pesquisa aplicada, contribuindo para a sociedade, não é? E aí parece que quando se foge um pouco desse norte, dessa direção, aí as coisas perdem uma racionalidade, né? Você tem às vezes pesquisadores de instituições tecnológicas querendo fazer pesquisa pura, e aí ele às vezes não tem competência, não tem laboratório, não tem massa crítica para isso, não tem pesquisadores para isso, não tem colegas docentes para isso. E você pega mesmo nas instituições das universidades que deveriam ter como foco a pesquisa pura, querendo fazer pesquisa aplicada. E aí você vê seus pares ou os alunos falando, não, mas isso não é ciência, isso né, não traz a suficiente descoberta, né? Então parece que quando a gente foge do norte, das direções, aí as instituições, a coisa não caminha, né? A coisa não caminha. Você acha que nós estamos sofrendo um pouco disso? eu acho que a gente sofre isso, sim, mas talvez não seja pela razão que você está levantando. A gente sofre isso com a razão por um descaso com o ambiente educacional, né, que não é de hoje do país, ele já vem de longa data, né, e é uma coisa que é feita em segundo plano, e nunca houve, de fato, uma grande percepção da sociedade brasileira de transformação por meio da educação. Então, a nossa educação ela é relegada a segundo plano, a nossa pesquisa é relegada para segundo plano. A gente tem algumas ilhas de excelência, óbvio, com certeza temos, né? A gente tem vários exemplos aí, a Embrapa é um deles, a Exalc é um deles, né? Tem na área agropecuária, principalmente
não somos aí líder na questão de odontologia, não somos exemplo também, mas no geral, né, a gente tem um descaso muito grande da sociedade. Assim, todo mundo fala, ah, você é mestre, doutor, né? Oh, amém, amém, amém. Mas na hora do vamos ver, a gente é mal remunerado, a gente tem péssima condição de trabalho, a gente, né, não tem, de fato, o incentivo e a política pública direcionada ao desenvolvimento educacional de longo prazo. Ou seja, tem lá as políticas que são implementadas, as LDBs da vida, e o troço é meio jogado, né? Porque assim, a gente tem o planejamento, mas a execução, o dia a dia no longo prazo, a execução aqui no Brasil ela é muito mal feita. Então, o que acontece? Você começa a ter desvio, o desvirtuamento. Nós que deveríamos estar fazendo pesquisa aplicada, a gente só forma pessoal de nível médio, né? As universidades fazendo pesquisa, às vezes aplicada, às vezes nem fazendo pesquisa por falta de condições, né? E você chega, né? A gente sabe muito bem, né? Tem dia que você procura papel higiênico, né? Ou copinho para tomar café. É condição básica, né, cara? Você precisa lavar a mão, né? Não tem sabão. Então, assim, não é que você está pedindo muito, entendeu? Não é, eu quero o computador quântico da NASA. Não quero computador quântico. Eu quero um banheiro com sabão, né? Não. Fala, tem sabão no banheiro hoje, né? Para saber verdade, Caio. se eu como pão com geleia ou não. Porque se eu Se não comer tiver pão com sabão, é geleia, melhor eu tenho comer que pão saber que com. tem sabão para lavar, É né? melhor comer pão com, como é que chama? Mussarela e presunto, né? Que aí suja É, menos. Fala, será que eu passo manteiga ou não, né? Porque se eu me lambuzar, ferrou, né? Então, assim, tem umas condições básicas que você fala assim, isso aí é um descaso da sociedade, entendeu? Então, assim, a gente sabe a luta diária de todos os institutos federais, das universidades federais, das universidades públicas. Nós somos todos visionários, entendeu? Né? Ninguém está se acabando em drogas e em festas, né? Se tão, nunca nos convidaram, né, Eu Robson? acho que eu estou frequentando os lugares errados do campus, viu? Eu fui para o lugar errado, eu falei, cara, É, eu nunca. aquelas festas regadas a cerveja, né? Das Cerveja, instituições públicas, drogas, né? Porra, cara. né? Quando eu tava na Pessoal Unifesp, seminu, pelado. Eu falei, quando cara, eu eu nunca tava fui na convidado Unifesp num lugar lá, desse. né? Dava aula até 11h40 da noite, subia a serra, né? Vim aqui para São Paulo aqui, rapaz. Eu não sei onde é que estavam essas festas aí. Caio, mas nós estávamos É, falando de inovação e criatividade, né? Nós desviamos um pouco aí. Vamos voltar para o nosso vamos lá, tema, vamos né? voltar, vamos voltar. Pergunta: dá para ter sucesso hoje, no mercado de hoje, na sociedade de hoje, sem ter inovação e criatividade? As empresas têm como? Olha, Robson, falar nada, mas é difícil, hein? É difícil. Porque é difícil. Porque, assim, todo mundo está todo dia acordando, pensando como fazer de uma maneira mais barata, mais produtiva, mais eficiente, mais eficaz, fazendo brainstorm com clientes, fazendo brainstorm com fornecedores, viajando para outros países, vendo como é que a concorrência está fazendo, ou seja, né, utilizando as ferramentas de benchmarking. Né? Aqueles, Então, aqueles mercados cativos, clientes cativos e os famosos produtos vacas leiteiras, isso é coisa do passado mesmo. coisa do passado. Olha, a não ser que você for uma marca tipo, sei lá, uma mega marca famosa aí de anos, aí, um Rolex, Patek Philippe, mesmo assim, esse pessoal está sempre inovando Estão sempre também, inovando, né? criando, né? Mas eles têm lá, vamos dizer, modelos que têm não sei quantos Porque, anos que se repetem porque como mesmo, você. são uma tradição. Mas mesmo eles que têm a relojoaria tradicional, que é um negócio tradicional que hoje está mudando, né?
A Suíça hoje, por exemplo, eles estão começando a transformar toda a questão de relojaria em medição na questão do aqui, ó, do IoT, né? Esse aqui é uma daquelas Fit Vids, Smartphone. né? Uhum. E Smart Fit Watch. Vid lá, seu nome, né? Smartwatch. Uhum. E assim, eles estão vendo como é que isso aqui consegue virar medidores diversos, até a questão médica, né? Então, hoje você vê uma mudança, o cara ele media o tempo, ele tem tecnologia para medir o tempo, ele tem um relógio que ele tem mede o tempo com a precisão que custa uma fortuna, um Patek Philippe, sei lá, tem relógios de 75 mil euros, 75 mil euros aí são 150, 300, 750 mil reais, o brinquedinho, né? Então, imagino que é um danado de um reloginho desse que custa quase R$ 1 milhão, né? Dá no bolso. E eles estão fazendo novas coisas, estão correndo novos atrás de novos negócios oriundos da questão de que, olha, nós, além de medir hora, a gente é especialista em medir coisas, né? Então, o que a gente pode medir? Temperatura, pressão, pH, fluxo de sangue, sei lá o que mais, né? Então, tem toda uma mudança, né? Que se não mudar, morre. Né? E Aquele mesmo, caso. mesmo os produtos que você estava falando de empresas tradicionais, você pega mesmo uma Coca-Cola, que é uma empresa com um produto muito tradicional, você vê ela inovando em produtos, né? Fala baunilha, zero, coffee, ou mesmo inovando em marketing, né? Mudando o público, É, mudando a abordagem, o mudando, approach de mercado, não é? com certeza, muda o público, muda o mercado. Né? No Japão, que eles fizeram a Coca-Cola branca, Isso. transparente, Transparente, transparente. e entrando em novos mercados, né? A gente perdeu um grande ícone nacional, né? Que é o Guaraná Jesus, né? Que hoje ele não é mais brasileiro, ele é da Coca-Cola, né? O Guaraná Era um Jesus, que é o marco, né? Guaraná Rosa de Tutti Frutti, que é um marco, né? Do Pará, não é? Do Pará? No Maranhão. Maranhão, Maranhão. No Maranhão. Me perdoe os maranhenses que assistirem esse Ah, vídeo pelo meu erro. eu fui para o Maranhão, cara, por incrível que eu pareça. Todos os dias eu tomei Guaraná Jesus, cara. É uma delícia, bicho. Eu que gosto de coisa doce, para mim aquilo era uma maravilha. Ô, Né? Caio, e você que está fazendo seu doutorado nessa área, como é que estão as empresas brasileiras? Porque dizem, né, pelo menos, que o brasileiro é um povo inovador, um povo criativo, não é? E por que que essa criatividade do brasileiro, ela não se manifesta na empresa? Como é que está a situação das empresas? Olha, Robson, eu até acho assim, se a gente pegar o ecossistema empreendedor no Brasil, né, separar um pouco o que é a empresa de cunho tradicional, que a gente conhece, tanto pequena, média e grande, quanto do ecossistema empreendedor, o nosso ecossistema empreendedor é extremamente inovador. A gente tem modelos de negócio aí crescendo, aparecendo. A gente já tem os unicórnios brasileiros, entendeu? Que viraram grandes negócios, que nasceram como startups, hoje são negócios Bilionários, né? bilionários, né? Bilionários. Então, assim, a gente tem um ambiente criativo muito legal. Quem acompanha esse ambiente tech aí, eu sei que você vê bastante aí a questão da inovativa, da Fiesp, que você participa aí como mentor. É, é muito legal, é muito bacana. De outro lado, as empresas tradicionais aqui, é, eu nasci em ambiente de crescimento do Brasil, né? Eu nasci em 69, né? Eu peguei um crescimento do Brasil na época do governo militar muito grande, quando eu era bebê, e peguei dois choques do petróleo, então, né, eu e você, eu criança, eu lembro que eu virava para o meu pai e falava, pai, você precisa me dar mais dinheiro, porque aumentou a inflação, né? Uhum. Então, assim, eu cresci com 7 diferentes planos econômicos, Nossa. assim como você. Estou nos meus 51 anos, né?
E a única coisa que eu não vi nesse país é crescimento econômico estável. Eu nunca vi, e com prazo longo, né? Então a gente tem lá um ano que cresce 0,5%, um ano que cresce 1%, o outro ano que cresce 2%, aí cresce 2,5%, aí cai 1%, aí cai 2%, aí sobe 0,5%, aí zera, né? E a gente vem de PIBs negativos aí, de uma Mas você acha que isso, instabilidade. você acha que o Essa impacto estabilidade. disso, você acha que o impacto disso é por causa da inovação das empresas? Você acha que isso tem uma... Eu acho que isso impacta a inovação nas empresas, entendeu? Que as empresas elas ficam com um problema lá, ficar, ó, ninguém lança nada, ninguém faz nada, porque pô, é, precisa sobreviver, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade em função dessa estabilidade econômica muito grande. Tá? Então, Uma, assim, eu acho que a indústria nacional, a indústria, ela não é uma indústria nem inovadora e nem criativa, porque ela sofre muito com a instabilidade, principalmente no que tange a câmbio e taxa de juros, que a taxa de juros mexe muito com a questão do capital de giro dessas empresas, e a questão do câmbio, quando mexe muito com o câmbio, mexe com a questão de quantidade de produto importado utilizado na fabricação do produto, quantidade de produto nacional, essa composição de nacional e importado. E na hora de você fazer preço, isso aí vira uma confusão. Então, assim, a gente teve um processo de desindustrialização. As pessoas não querem ter indústria no país. Indústria tem um capital, tem um custo fixo muito elevado, e você nesse anda para, cada vez que para, você consome capital de giro, você consome o ganho que você teve, você consome gordura, e as empresas morrem nesse processo. Então, eu vejo assim, tem empresas inovadoras? Tem, mas a gente não trabalha inovação como outros países do mundo trabalham inovação. Por isso que a minha grita, né, que eu falei da inovação Portugal, olha, tem uma série de estratégias de inovação emergentes, né, que são muito legais e são apropriadas para o país, porque são adaptadas a essa questão de ser emergente, e as nossas empresas e a nossa população e o nosso governo não utilizam, né? Que bem ou mal, né? O pessoal fala, mas os Estados Unidos tem uma tecnologia super avançada, etc. e tal, mas quem acompanha a política pública e desenvolvimento tecnológico, acompanha os textos da economista americana, a economista inglesa lá, Mariana Mazzucato, da London Business School, sabe que todo o processo de desenvolvimento tecnológico depende do input governamental de pesquisa, que aí entra, né, as faculdades e os institutos americanos financiando pesquisa dos seus pesquisadores e desenvolvendo novas tecnologias, né? Da onde que a coisa vem? Aí tem o ciclo, né? sim. Lembrando de outro economista Nobel, seu Gunnar Myrdal, o ciclo vicioso da fartura e da miséria, né? Então, Tá a gente certo. tem coisas terríveis aí para discutir, o assunto vai longe, mas assim, eu acho que as nossas empresas poderiam inovar mais, mas a gente sofre muito com a instabilidade econômica, Robson. Alguns liberais dizem que também outro motivo é que o Brasil, por ter ficado muitos anos fechado, as empresas se acostumaram a ter um mercado cativo. E quando você tem um mercado cativo, não tem motivo para inovar, né? O seu produto ele é vendido. O exemplo clássico são aqueles veículos que nós comprávamos desde a década de 60 Nas até carroças. 80, né? As famosas carroças aí. E aí esse mercado cativo, os empresários acabavam ficando viciados, né? E o público não tinha outra opção, né? De acesso a É, produtos, né? aí eu vou trazer uma frase do meu grande finado pai, seu Hermann Stettin, que ele falava o seguinte:
o governo brasileiro ele paga para você plantar o café e depois ele paga para você arrancar o café. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A gente tinha a economia fechada, protegida, os empresários, de fato, não tinham a necessidade de inovar, porque qualquer porcaria produzida era vendida a qualquer preço, aqui, de fato. Só que nós tivemos a abertura, duas grandes aberturas do mercado nacional, uma com o governo Collor, Fernando Collor de Mello, que abriu as importações, e depois, novamente, quando o nosso querido Ciro Gomes era ministro da Fazenda, também houve uma abertura muito grande no governo Fernando Henrique. Essas duas aberturas elas foram muito rápidas e não deram tempo suficiente para a capacitação do empresário e para a capacitação dos funcionários brasileiros. Então, assim, essas duas aberturas, ao invés de ter sido um pouco mais lentas, um pouco mais graduais, elas foram feitas de maneira muito rápida, porque era para importar produtos de bem de consumo para segurar a inflação na sua época. Era controlar a inflação. Segurar a inflação. Abertura de mercados com foco no controle da inflação, né? No controle da inflação. E isso aí, em matéria de estrutura, como política econômica funcionou na época, perfeito, beleza. Só que, assim, no longo prazo, ajudou a afundar a nossa indústria. Né? Então, a nossa indústria aí sofre esse reflexo. Então, a gente viu aí várias indústrias falindo, várias indústrias sendo vendidas para empresas estrangeiras, um nível de industrialização muito grande. O ABC paulista, que era uma coisa muito pujante, tendo que se reinventar com prestação de serviços. Então, assim, mudou muito, né? E hoje o nosso PIB cresceu, obviamente, porque a gente teve um sucesso muito grande na questão da agropecuária e da mineração. Então, isso acaba sustentando o PIB, né? Sustenta o PIB, mas isso aí não sustenta a exportação do valor agregado. O valor agregado é baixo, claro. Caio, o valor agregado é baixo. Nós estamos falando aí de empresas e inovação. Uma terminologia que está na moda é a indústria 4.0, não é? Privilegiando integração de sistemas, flexibilidade de produção, inteligência artificial. Fala um pouco para nós aí o seu entendimento, o que vocês têm visto como indústria. Se a gente não consegue nem inovar, cara, vamos conseguir ter empresas 4.0 aqui? Robson, uma boa pergunta é: será que interessa para a gente a empresa 4.0? Por quê? Porque, assim, eu faço um questionamento, tá? Vou pegar uma comparação grotesca de duas fotos que eu lembro faz uns 20 anos. Eu fumava cigarro, tá? Eu já fumei cigarro um atrás do outro, eu fumava o Marlboro. Aí eu conheci o cigarro de cravo da Indonésia, que os surfistas adoravam fumar, e chamava Gudangaran. E, na época, o cigarro aqui no Brasil já era feito de uma forma completamente automatizada, em sistemas de produção automáticos. Já era 4.0 a fabricação de cigarro, né? Só não tinha cigarro, vamos dizer, não tem custom service de eu quero um cigarro de chocolate de menta ou X%, isso aí não. Esse nível de customização não tem. Mas já era automático. Aí um dia eu vi uma foto da fábrica da Gudangaran, na Indonésia. Você ficou assustado? Eu fiquei assustado, porque era um galpão, assim, quilômetros, com um monte de senhoras fazendo enrolando o cigarro como se fosse as moças que fazem charuto cubano à mão. Entendeu? Só que o charuto cubano custa $100 o charuto, o danado do Gudangaran custa $1 o maço, entendeu? Aí eu olhei assim e falei, cara,
olha como a mão de obra lá é barata e os caras não vão automatizar isso aqui tão cedo, entendeu? Então, assim, eu faço uma pergunta: a gente tem tanta mão de obra, né? Ah, será que a gente precisa, né? Que assim, você pega lá a famosa fábrica da Volks, né? Lá na Alemanha, que foi a primeira fábrica Aquele 4.0, modelo, né? A fábrica modelo. aquele modelo, fábrica modelo e tal. Aquele elevador Um negócio redondo, maravilhoso. aquele estoque de carro por um robô, que é Estoque um de carro prédio, né? maravilhoso, aquela coisa linda, aquela fábrica que assim, você lambe o chão, assim, É, você lambe o chão, tem gosto de chocolate suíço, né? é. Então, aquela coisa maravilhosa. Então, aquela fábrica lá, os sujeitos eles customizam o carro do jeito que você quiser, eles fazem, tem lá toda uma pesquisa, fabricação de peça, tudo controlado, automatizado, menor quantidade de gente possível, robotizado, né? Um ambiente extremamente limpo, clean. Isso eu acho que satisfaz uma condição econômica e tecnológica de uma Europa, né? De uma Alemanha. Na Alemanha, você tem lá os cursos técnicos de 3 anos, que o pessoal eles são pagos metade pela indústria, metade pelo governo alemão. E O e sujeito você já tem entra. um déficit populacional, né? Lá você tem Você tem falta de mão de obra, você né? tem um déficit populacional, os caras aceitando, o Estado Alemanha, aceitando França, Canadá, Bélgica estão com França, programas de trazer mão de obra, né? A trazer mão de população está obra. envelhecendo, né? E aqui a gente ainda tem mão de obra, né? Então, eu acho assim, a gente precisa definir bem o que quer fazer e como quer fazer, né? Eu acredito assim, né? Uma das coisas assim, a China, agora falando de maneira meio geopolítica, que é uma coisa que eu sei que é um assunto que você curte, eu tenho a minha impressão, tá? O mundo se percebeu que todos os bens de consumo, todas as fábricas foram para a China e que agora eles, no momento de dor de barriga, eles estão tendo que resolver o problema com o chinês. Então está todo mundo olhando assim, falando assim, acho que melhor eu pensar em ter alguma coisa em house, entendeu? Sabe assim, quando você mais ou menos aquele pensamento assim. Você lembra da greve dos transportadores? Sim. O cara, putz, todas as transportadoras estão em greve, meu. Acho que é um momento de eu pelo menos ter Deu dois ter uns dois caminhões ou três meus. caminhões meus, né? E que pelo menos, na pior das hipóteses, eu mando carregar e entrego eu que sou dono, entendeu? Então, Eu tenho visto alguns programas, o Japão está implementando um programa financeiro financiado pelo governo para trazer empresas da China, né? Os Estados Unidos também já anunciou alguma coisa e a França também, né? Desse maciço investimento que houve na China nos últimos 20 anos, lastreado por impostos baixos, benefícios fiscais, benefícios de mão de obra. Então as empresas foram para a China com esse apoio maciço do governo chinês, mas nós temos visto um movimento aí internacional de repatriação de empresas, né? Isso vai fazer um eu, rearranjo internacional, não? eu acho que vai haver um rearranjo muito grande forçado por essa pandemia. Porque, assim, há 20 anos eu viajei pela China. 20 anos não, eu estou com 5. Há 25 anos eu viajei 45 dias pela China. Por um acaso, eu conheci Wuhan. Eu desci o rio amarelo Yangtze. de Chongqing, Yangtze. Eu desci o rio Yangtze, o rio amarelo, de barco, de Chongqing até Wuhan, antes das Três Gargantas, né? Que é onde está sendo E, construída a maior hidrelétrica do mundo, né? eles já construíram, Tá né? terminando, né? São Está etapas, né? terminando. São etapas, mas já construíram lá, já acabaram com as gargantas, tudo, já não existe mais, né? Eu conheço dois lugares que eu passei que já não existe mais, Sete Quedas e as Três Gargantas, tá? Não me pede para conhecer mais nenhum, porque vai sumir do mapa também, pelo amor de Deus.
Né? Tomara que você nunca vá para Iguaçu, né? Porto Iguaçu. Iguaçu, mantenha longe de Iguaçu agora. Aí, quando eu estava lá, né, eu conheci, andei bastante, andei em todos os meios de transporte possível. Eu vou falar uma coisa para você. Chinês, há 5.000 anos, tudo que anda, voa e nada, e não é gente, eles comem. Então, falar que foi um Morcego. morcegozinho no mercado de peixe, esquece. E eu não acredito nisso aí, mas nem pagando, nem me matando, né? Nem me dando $1 milhão, me aposentando, eu falo que isso aí é verdade. Cara. Eu não Não, consigo acreditar. não, eu Há acho que por um 5 mil milhão de anos os dólares eu caras estão em falaria. clube. Viu, Caio? Por $1 milhão eu falaria. Não falaria, não. Falaria, não. Você é um cara legal. Então eles Caio, comem de tudo lá. deixa eu perguntar uma coisa, voltando aqui para inovação e criatividade. Nós estamos falando de inovação e criatividade para as empresas, né? É importante na nossa vida, no nosso dia a dia também, Caio, você praticar a inovação e a criatividade? Isso é importante na minha vida privada? Olha, com certeza. Assim como respirar, comer, fazer sexo, inovar e criar é um misto de arte, de exercício. Não Né? necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem, mas o que acontece? Né? Nós, quando nascemos, quando a gente é criança, a gente é muito criativo. Né? Criança, quem lida com criança, ou tem criança em casa, ou brinca com criança, ou se lembrar com a criança inventa, viaja, tudo é possível, né? Brainstorm de criança finge tudo, cria aquele Maravilha. brainstorm louco, fala, cara, como é que eles conseguem pensar em umas coisas assim? E a gente vai para a escola e a escola vai moldando, fala isso não pode, isso não pode, isso não é assim, isso é assado, né? Aí a gente entra no ambiente de trabalho e fala, você pode fazer qualquer coisa desde que seja desse jeito. E a gente tem um músculo lá qualquer que se chama criativos muscle, né? Que a gente deixa de exercitar ele com o passar da idade. E a gente deixa de ser criativo, né? Isso aí tira um bocado da nossa graça, do nosso humor e das nossas possibilidades de upgrade profissional, pessoal, né? E o que a gente pode fazer? A gente exercita a criatividade, o Robson, assim como a gente exercita o músculo, tá? Então, assim como você vai para academia e puxa ferro, você também pode exercitar a sua criatividade, né, com as diversas atividades de brainstorm, de mexer com o cérebro. Tem a dinâmica, tem vários livros de dinâmicas para desenvolvimento criativo. Né, e tem o desenvolvimento criativo que vem com a música, com a arte, com a pintura, que eu sei que é uma coisa que você aprecia bastante. Né? Você está vendo algumas Então, aqui atrás, aqui, né? não, eu estou vendo um quadro aqui que é muito parecido com um quadro que tinha na casa da minha avó, que é uma praia, parece bem a praia lá de São Sebastião. Aqui? É, Aqui é um pintor do litoral, é um pintor. Aqui é Bertioga, se não me falha a memória. É um é, pintor que chama Veiga, Luiz Veiga. Ele é do litoral. É uma paisagem que é é, uma praia. Mas você reconheceu bem, é litoral paulista, é é, litoral é paulista. litoral paulista, porque minha avó tinha um quadro desse parecido e se bobear até pode ter sido ele também. É Né? possível. Eu vi assim, é bem parecido, é bem legal. Então, assim, eu acho que assim, a gente desenvolve a criatividade, a gente fomenta ela no dia a dia. Eu, com meus alunos lá, eu trabalho um bocado a questão de criatividade, né? Então, a gente faz uns exercícios de dar nó no cérebro, né? Eles ficam dando risada. Né? No começo fica tudo meio sério, querendo levar a sério, depois eles dão risada, na hora que vão ver, vira uma bagunça. Né? Mas é o que desenvolve mesmo. E assim, a gente criar novos, sair do lugar comum, tentar fazer as coisas diferentes, entendeu? Ser Tentar curioso, Caio. escrever. Ser curioso. Eu extremamente, entendeu? Né?
Dizem que eu não sou, eu sou xereta, né? Vou usar uma palavra de velho. Assim, a gente tem que procurar coisas novas, fazer diferente, entendeu? Tenta até coisas básicas, estúpidas, que te desenvolve e te ajudam a pensar de outra maneira. Quer ver uma coisa assim, que as pessoas pensam que é ridículo. Você é canhoto ou você é destro, Robson? Eu sou canhoto, sou destro. Você é destro. Você já experimentou escovar os dentes com a mão Esquerda? canhota, com a mão esquerda? Não me lembro. Acho que não. Não. Tenta fazer isso hoje. Vou fazer essa experiência. Tenta fazer essa experiência hoje. Fala, troca de mão para escovar o dente, você vai ver que você vai ter uma habilidade tão ruim que você vai falar, puxa vida, eu nunca pensei, como é que eu teria que fazer? Né? Porque Duas, alguma. Por dois. exemplo, se eu quebrasse a mão, né, como é Aham. que eu vou fazer para escovar os dentes com a mão direita? É. Então, você obriga a pensar de formas diferentes e pensar no inusitado, pensar no diferente, pensar em outras maneiras de você fazer a mesma coisa, né? O que o Edward de Bono chama de pensamento lateral, te traz possibilidades de você criar e você inovar. Mas, Mas, gente, isso aí é que nem músculo. Você tem é. que todo dia fazer um pouco, entendeu? Mas nisso que você falou me lembrou duas coisas interessantes. A primeira é que o meu orientador de doutorado, que eu já comentei aqui, professor Braz José Araújo, que já foi embora, já nos deixou, ele quando menino, ele era uma pessoa que tinha uma deficiência física. Ele quando menino sofreu um acidente de cavalo no interior de Minas, caiu e perdeu o braço direito. Foi salvo pela penicilina logo após a guerra, né? E ele sempre contava Nossa. essa história. E ele não era canhoto, ele era destro. Então você imagina que ele, jovem, teve que adaptar e levar o resto da vida com a mão esquerda, não sendo canhoto, né? Numa época que não tinha Word, né? Era a mão, né? Não, pois é, né? Xilografia. Então são pessoas que realmente se superam, né? Se superam. Mas dois comentários rápidos do professor Braz, já que estamos em época aqui de contar histórias, em momento histórico, rapidinho. A primeira delas, uma vez acompanhei ele em viagem a Buenos Aires, uma viagem técnica a Buenos Aires, 2003, mais ou menos, numa viagem de relações internacionais. E aí, bom, ele não tinha o braço, né, e tal. E aí eu, de manhã, no quarto, assim, ia lá chamar ele e tal, para tomar café. Nós fomos com alguns alunos da pós-graduação da Universidade de São Paulo. E aí, um dia eu bati lá no quarto e falei, professor, tal, vamos descer pro café. Aí ele falou, não, Robson, entra aqui. Era umas 7 horas da manhã, alguma coisa assim. Quando eu entrei, ele estava de camisa social, cueca, meia, né, e tava com a gravata na mão. E ele só tinha um braço. Aí eu falei, professor, bom dia. Pois não, tá? Ele falou, professor Robson, eu vou lhe ensinar a fazer nó de gravata com uma mão só. Boa. Porque a gente tem o hábito, né? Eu pelo menos tenho, de guardar as minhas gravatas com o nó feito, né? Aquela preguiça, né? Ah, Você não, isso tira. eu não faço. Isso Ah, eu eu não faço. faço. Minhas gravatas eu guardo já com o nó feito, né? Mas ele não, ele desfazia o nó toda noite, né? Tirava, às vezes a gente ia jantar, ele tirava a gravata e desfazia o nó. E aí ele lá, pô, você imagina aquela cena, 7h30 da manhã, Da manhã, frio de Buenos Aires, e o meu professor lá fazendo nó com uma mão só, e claro que o nó dele saiu melhor do que o meu, né? Saiu mais perfeito do que o meu, com uma mão só, e ele não era canhoto, né? Esse é o primeiro comentário dele. Segundo, rápido também, você citou o Alencar Burt, lá da Associação Comercial, né, da Fiesp, da Associação Comercial. Junto com o professor Braz, nós fizemos um projeto com a Associação Comercial, e esses sinos que a Associação Comercial tem por São Paulo, que são os sinos da paz, isso foi idealizado pelo professor Braz Araújo, eu estava com ele. Olha que Eu bacana. conheci o Parabéns. Burt, o Alencar Burt, isso em 2002, 2004, mais ou menos, nesse projeto. Eu fui inclusive na fundição lá perto do Jaraguá, um lugar que fundia sinos, para fundir os primeiros sinos. E a ideia do professor Braz, então, era que a associação comercial implantasse esses sinos pela cidade de São Paulo, que são os sinos da paz. Quando a pessoa passa e toca o sino, temos um ali, para quem estiver assistindo e quiser conhecer, tem um perto da associação comercial no pátio do colégio, né, bem ali no centro de Pô, São Paulo. bacana.
Fechando o Parabéns. parênteses do professor Brás, voltando ao que você falou de tentar escovar os dentes com a mão esquerda, tem um artista plástico, realmente eu gosto de obra de arte, eu gosto de pintura, né? Das artes plásticas a que eu mais gosto. Eu gosto muito de pintura, gosto muito de teatro, gosto muito de balé, tá certo? Eu sou um apreciador de música clássica e balé. Gosto de outras músicas também, mas que seja. E tem um artista plástico que eu tenho, inclusive, algumas obras aqui em casa, que é um rapaz jovem, e é uma mente totalmente fora da caixa, né? Essas pessoas, esses artistas que se vestem, você olha assim, parece uma metamorfose ambulante, né? O cara tá sempre... que se chama Dig Ferreira. Recomendo também para quem estiver assistindo aqui, o jovem Dig Ferreira, um artista plástico. E ele é um cara que ele não tem defeito físico nenhum, é uma pessoa normal, mas ele pinta com a mão direita. Aí ele me contando que uma vez ele teve curiosidade de saber como seria pintar com a mão esquerda. Aí ele começou a pintar com a mão esquerda. Aí ele começou a pintar com a boca. Aí ele começou a pintar com os pés. E ele é um artista que ele faz, como é que fala? Não são intervenções, workshops, né, de Uhum. desenvolvimento criativo na arte. Seria até interessante um dia no Sebrae levar ele, é uma boa atividade para fazer com os alunos, porque ele tem toda uma metodologia e ele faz uma intervenção dessa, usando todos os membros do corpo, até a testa. Ele prende um pincel assim na testa e ele pinta com a testa e faz obras Pô, de isso arte. é bem Não, ele bacana. é realmente uma pessoa fora da Gostei. caixa. Uma pessoa que pensa fora da caixa. E as obras dele são ótimas, são muito bonitas. Eu gosto muito. Tem algumas aqui comigo e faz desenhos muito legais aí. Muito bem. Bacana. Bacana. Caio, olha, estamos chegando ao fim, tá certo? Já estamos aí com quase uma hora aí, se é que já não passamos de uma hora. Você vê que nós nos programamos para 40 minutos, né? Não dá nem para o começo, né? Então Falamos bastante mesmo, Robson. eu queria te agradecer novamente por ter livrado esse espaço aí na sua agenda, de poder falar com os alunos aqui do Instituto Federal, com toda a sociedade, não é? Recomendo a todos, a FATEC Sebrae tem um campus excelente, entrem no site da Fundação Paula Souza, FATEC Sebrae, ali nos Campos Elíseos. E, Caio, deixa a sua última mensagem aí, uma mensagem para quem está nos assistindo aqui. Olha, pessoal, a última mensagem é: vamos passar por essa turbulência juntos, com calma, com parcimônia, com paciência, em casa, né? Hashtag fique em casa. Ah, vamos se cuidar, né? Vamos se manter vivo. Isso aqui uma hora termina, né? As portas lá da FATEC Sebrae estão sempre abertas para vocês. Gostaria de agradecer o convite aqui do Robson, o convite do Instituto Federal, que é uma instituição que eu aprecio, gosto muito, respeito o trabalho maravilhoso. Eu espero que todos vocês, semestre que vem, estejam de volta nas suas aulas e que vocês aproveitem esse momento em casa, né? Tem vários cursos livres, né? Várias instituições que abriram a possibilidade de vocês fazerem uma formação complementar de maneira gratuita na internet. Então, aproveitem isso. Assim, o momento é de quarentena, ele não é de férias. Então, use Isso. isso de maneira útil e construtiva, que beneficie o conhecimento e a experiência de vocês, tá? Muito obrigado aí pela participação, pelo convite, e estou aí sempre à disposição que vocês precisarem da gente. Obrigado, Robson. Obrigado, pessoal. Excelente, Caio. Eu que agradeço, obrigado mesmo, tá certo? Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu tive a oportunidade de conhecer em loco aí o trabalho de vocês e fiquei realmente impressionado. Suas instalações são ótimas e a competência dos colegas todas são excelentes. Então você está de parabéns, é um orgulho. Já está intimado para fazer um outro vídeo sobre a metodologia que você trouxe, tá certo? Inovadora para Tá nós. bom. Aqui é assim, rapaz. Você falou que tem uma coisa boa, a gente já cobra, né? Não tem. Você sabe que. Esse aí eu vou ter que fazer o workshop. Eu quero. Mas fazemos um vídeo também. Você Tá dá a mão, a bom. gente já pede um abraço, viu, Caio? Tá bom, fechadíssimo. Meus queridos alunos, querida comunidade, fiquem bem. Estamos encerrando por aqui.
Fiquem bem, sigam as instruções do Ministério da Saúde, mantenham o isolamento social, como bem recomendou o professor Caio. Se precisarem sair, usem máscara, usem asepsia, chegou em casa, tire os sapatos. Se não tiver como lavar as mãos, aonde vocês estiverem, use o álcool em gel. Essa pandemia, ela está terrível, ela está ceifando vidas. Vamos nos cuidar, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado a todos pela companhia. Até mais.